Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar mais uma aula de ciências no nosso capítulo 5 e para isso a gente precisa pegar o livro lá na página 65, que a gente vai falar sobre alternativas sustentáveis. Nós temos falado sobre o desenvolvimento do nosso país e sobre a nossa matriz energética, formas que nosso país tem utilizado essa matriz energética e tentado entender melhor como que tem sido esse uso de matriz energética sobre fontes renováveis e fontes não renováveis e quais são os impactos disso na nossa sociedade. E a gente tem falado então quais são as consequências positivas e negativas e sobre a tal da sexta extinção em massa. E hoje a gente vem falar sobre algumas alternativas que já foram criadas e a gente pode falar se elas são então a solução para os nossos problemas. Será que são? O desenvolvimento sustentável foi falado pela primeira vez lá na década de 1980. E o que é esse tal de desenvolvimento sustentável? A gente já conversou que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, estamos pensando em como continuar explorando a natureza para o nosso benefício hoje, mas de maneira que a natureza continue aqui para que as gerações futuras sejam capazes também de suprir as suas próprias necessidades, ou seja, de que haja um mundo para que as gerações futuras consigam também viver aqui. E da maneira como a Terra tem sido explorada hoje, esse não é o futuro que nós temos deixados para as próximas gerações. Então, pensando nisso, algumas sugestões têm sido levantadas. E quando nós falamos de sugestões, não significa que nessas sugestões não tenham impactos negativos, tá bom? Então, essas sugestões nem sempre funcionam para todo mundo. Pode ser que elas funcionem para nós, pode ser que não. Pode ser que a gente olhe para essa sugestão e pense numa melhoria. Nós falamos que é o nosso papel fazer alternativas, é o nosso papel pensar em alternativas. E é isso que nós temos falado nas nossas últimas aulas. Alguns de vocês até têm feito sugestões e falado: a gente podia viver dessa forma, nós poderíamos viver de outra forma. E eu falei que é o nosso papel pensar em alternativas. Então, aqui tem algumas sugestões que já foram pensadas e experimentadas. Vamos ver se elas fazem parte da nossa realidade e, quem sabe, pode ser uma inspiração para que você mude alguma coisa na sua realidade, no seu dia a dia. A primeira que ele fala aqui chama agricultura urbana. Isso mesmo, gente. Sabia que cerca de 75% dos vegetais que nós brasileiros consumimos têm origem de agricultura urbana? Isso significa que os legumes, as frutas que nós consumimos, elas vêm de regiões urbanas, ou seja, de centros urbanos ou das suas periferias. Quando a gente vai no mercado, a maior parte das frutas e dos legumes foram produzidos aqui na nossa região. Não vem lá do interior, de uma zona rural longe, distante. Isso diminui o custo que nós temos no transporte e também incentiva que pequenos produtores gerem emprego de pessoas que morem na cidade. E isso, então, é uma alternativa sustentável, ok? Temos também aqui o próximo exemplo, construções sustentáveis. E dê uma olhada aqui nesse prédio que está bem em evidência e diferente dos demais. Esse prédio foi chamado RB12. Foi o primeiro edifício corporativo sustentável. Ele fica lá no Rio de Janeiro. E ele fala aqui que ele tem uma gestão otimizada
de consumo de água, ele tem os painéis fotovoltaicos, ou seja, ele produz a sua própria energia. Além disso, ele tem painéis suspensos de jardins para que o ambiente fique mais fresco e assim não é necessário ligar tantas vezes o ar-condicionado. Gente, é um prédio assim futurístico. Ele foi pensado em ser sustentável desde a sua planta, ou seja, desde antes da construção. Todos os materiais que foram utilizados foram materiais que foram pensados nisso. Ou seja, eles reaproveitaram materiais, eles minimizaram o uso de materiais, eles viram se o que estava sendo gerado de resíduo, se não tinha entulho demais sendo gerado. Ou seja, foi todo um projeto gigantesco. Houve sim um custo maior do que se fosse uma construção comum. Então, será que nós, no nosso dia a dia, temos condições de pensar numa construção dessa maneira? Ou isso é apenas, né, no caso, um edifício corporativo, um edifício de uma empresa, né? No meu caso, por uma casa, não teria como, né? A não ser que eu tivesse bastante dinheiro para gastar, porque nós sabemos que esse tipo de alternativa hoje ainda custa bastante dinheiro, né? Um gasto mais elevado do que comparado à construção comum, ok? Uma outra alternativa são os transportes sustentáveis. Temos aqui um homem de bicicleta, então o incentivo da utilização de ciclovias. Sabemos que algumas regiões da nossa cidade têm ciclovias e então o incentivo desse tipo de transporte que não gasta combustível. Em alguns casos, né, pode ser utilizado, em outros infelizmente não tem como. Para pequenas distâncias, pequenos deslocamentos, pode ser que seja seguro. Agora, algumas regiões, como por exemplo no nosso próprio bairro, ali de onde se localiza a nossa escola, nós não temos ciclovia ali na nossa região, então o deslocamento pode não ser tão seguro assim. Ou de pessoas que vêm de outras regiões e precisam se deslocar na pista, já é inviável, né? A gente usar a bicicleta na pista com carros, caminhões, daí é completamente inviável. Então, é um transporte seguro desde que haja então o local apropriado para se utilizá-lo, tá bom? Na próxima página, então, página 66, usinas de reciclagem e compostagem. E aí, no bairro onde você mora, tem a coleta de lixo reciclável? Você sabe disso? Lá na nossa escola nós temos, né, os cestos para os lixos recicláveis, a gente faz essa separação e tem a coleta. E no bairro onde você mora? Na nossa cidade, nós temos, na maior parte dos bairros, a coleta do lixo reciclável. E sobre compostagem, você já ouviu falar? Compostagem, então, é quando há um processamento de resíduos orgânicos, ou seja, restos de frutas, legumes, eles são misturados com palha, com folhas na terra e gera adubo. É muito utilizado na agricultura e ele pode ser feito em pequena escala nas casas também para gerar adubo para os jardins. Já tinha ouvido falar disso? Uma outra alternativa são pequenas centrais hidrelétricas. Em vez de só as grandes centrais hidrelétricas, como Itaipu, pode, né, ter a construção de pequenas centrais hidrelétricas menores que geram energia para a região. Como daí não precisa de grandes linhas de transmissão, o custo fica menor para o consumidor. E também, para terminar, uma alternativa que nós temos são as agroflorestas e as permaculturas. A agrofloresta é um modelo alternativo.
Nós sabemos que quando tem uma plantação, geralmente, né, grandes plantações escolhem a monocultura, a cultura de apenas uma coisa. Então a gente vê uma grande plantação de café, uma grande plantação de cana-de-açúcar. As agroflorestas não é assim que funciona. Eles cultivam diversas espécies de plantas diferentes ao mesmo tempo, simulando realmente uma floresta, tá bom? E não tem uso de nenhum produto químico, ok? Então, realmente é uma simulação de floresta, mas não é uma produção em larga escala, tá bom? Então é diferente, você não visa um lucro financeiro. E já a permacultura é uma prática que o objetivo é usar os recursos naturais, não ter nenhum tipo de desperdício aí, tá bom? Então você vai reaproveitar o que seria descartado, você vai sempre, né, devolver para a natureza aquilo, você não vai jogar fora, você vai utilizar de outras maneiras. Então é bem alternativo e para o tipo de economia que nós temos, às vezes pode não funcionar, tá bom? Gente, para a aula de hoje é isso. Então, volte aqui na página 65, dê uma olhada nas figuras, leia os textos que nós vamos precisar saber sobre isso aqui para fazer uma atividade numa próxima aula. Até mais!